Olá, seja bem-vindo. Começando agora mais um podcast, O Jogo da Escala. E hoje eu tô com um convidado especial aqui, Sandro San. Já tá há quantos anos no marketing, Sandro? Dá boas-vindas pra galera aí. Boas-vindas, galera. No marketing digital, cara, meu primeiro e-book eu comecei a vender em 2007, né? Então, se eu começar a contar em 2007, tem uns 15 anos. Mas marketing digital, como a gente conhece, como a galera conhece hoje aí, eu tô 10 anos, desde Então, 2012. 10 anos. Essa é a fera que a gente vai conversar aqui hoje. A minha referência, eu acho que a referência pro Brasil todo em high ticket no Brasil, Sandro San, que me ensinou muito, aprendo muito todo dia com ele sobre high ticket. E hoje a gente vai falar de como fazer 8 dígitos com mentorias que funcionam sem você. É isso, Sandro, que nós vamos ensinar aqui pra eles hoje? Vamos, Você tá dizendo, eu tô... Eu tô jogando essa bomba pra ti. Eu sei que o Sandro já fez múltiplos 8 dígitos e ele trabalha com high ticket. Me ensinou muito também, hoje também trabalho com high ticket. Então, esse papo vai ser sobre high ticket, né? Eu acho que, pra quem tá chegando aqui, por que fazer high ticket, né, Sandro? Antes de contar a tua história, assim, quais os benefícios de vender high ticket? Principais, ou os dois principais, enfim. Cara, eu penso que para quem tá começando, você ter uma oferta high ticket é a melhor forma de começar, né? Porque você começando com uma oferta mais cara, você consegue ter caixa mais rápido, você não depende tanto ali do tráfego, né? Porque a gente sabe que o jogo do tráfego é um jogo meio complexo, então você consegue, mesmo que você erre muito numa campanha, num tráfego, mas você com um produto de um ticket alto, você consegue compensar isso, ainda que você não seja tão bom de tráfego. Para quem está escalando, para quem já tem um negócio já está mais maduro, uma oferta high ticket é uma excelente forma de você aumentar a lucratividade da operação. Principalmente no momento como esse agora que a gente está vivendo, onde a gente está vendo aí muita gente tendo o ROI muito baixo nas campanhas, nos lançamentos. Então, você ter uma oferta high ticket que você possa vender, por exemplo, para a sua base de alunos, para a sua base de clientes, é uma excelente maneira de você conseguir aí melhorar a lucratividade da tua operação. Acho que são, tanto para quem está começando quanto para quem está escalando, são dois... É o tipo de oferta que resolve qualquer problema. E quando você falou agora do momento do mercado, né? Como é que era o mercado 10 anos atrás, um pouco mais, quando você começou lá atrás? Cara, Você assim, já começou com high ticket? Como é que foi o seu começo no mercado? Quando é que você virou pro high ticket? Quando é que você entendeu que esse seria um modelo que se encaixava para você? Então, eu te falei, né? Eu comecei vendendo um e-book, que era um e-book. Eu vendia no Mercado Livre. Era um e-book sobre como captar recursos em banco, isso lá em 2007. Eu lembro que eu sentei em casa e comecei a procurar assim, como ganhar dinheiro na internet. Eu tinha quebrado minha última empresa em 2006 e estava recomeçando em 2007. Eu comecei buscando forma de poder gerar renda. E aí eu achei no Mercado Livre um cara que vendia um e-book, e era um e-book de como limpar sua alma na piscina Serasa. E eu fiquei impressionado, porque eu lembro que eu li assim, ele tinha vendido uns 10 mil e-books por R$7. E eu falei, caramba, nossa, No Mercado Livre. No Mercado Livre. E eu falei, cara, existe esse universo. Eu falei, por que eu posso ensinar para as pessoas? Então, aí eu fiquei pensando, eu tinha trabalhado muito tempo com consultoria na área financeira, comprando e vendendo empresa e tal. E eu falei, pô, uma coisa que eu saco muito de negociação bancária e tal, juros, essa coisa toda. Eu escrevi um livro de 33 páginas. Sentei um mês e escrevi. E imprimi um PDF e botei. E eu vendia por R$10 no Mercado Livre. E para mim, foi a primeira vez que eu vendi esse negócio, foi muito louco, porque eu falei, cara, existe esse mercado que você, né, recebe R$10 e manda um e-mail pro cara, né? E eu tô falando de R$10 há 15 anos atrás, né? Sei lá, Sim. seriam R$50 hoje, talvez? Não sei. Talvez mais até. Talvez mais. 15 anos atrás. Então era bem significativo. Bom, ao longo do tempo eu tive vários negócios. E em 2012 eu estava já vendendo consultoria, eu já fazia, eu tinha uma consultoria aí nessa época já na área de marketing e vendas, eu fazia consultoria na área de marketing e vendas para pequenas e médias empresas, treinamento, enfim. E quando eu conheci o Érico, né? E na época não existia fórmula de lançamento ainda, então ele tinha um produto, que era um produto chamado Insider Digital, era basicamente uma comunidade que cada mês ele soltava ali uma assinatura, uma entrevista, era uma assinatura que cada mês ele lançava uma entrevista. E eu comecei a comprar esse produto, aprendi ali mais sobre vendo as entrevistas, fui aprendendo ali mais sobre marketing. Eu já estava fazendo também outros cursos também, mas assim, o curso do Érico naquele momento foi um grande divisor de águas para mim, esse programa, porque eu lembro que dali
foi que eu fiz o meu primeiro lançamento, que era um lançamento de semente, né? Um webinário. E eu fiz um webinário. E eu lembro que foi assim, o Érico ele vendeu a fórmula ele ia entregar ao vivo, em 4 dias em São Paulo. E eu queria lançar antes de ir para o evento. Eu queria chegar no evento e já ter um case, já ter tido essa experiência, sabe? Sim. De ter lançado, de ter vendido e saber como é que era. Foi engraçado porque eu lancei um curso chamado PROV, Programa de Prospecção e Vendas. Lancei um curso chamado PROV. Então você já trabalhava com venda antes disso, né? Você já dava treinamento, consultoria de vendas antes disso, né? Eu sei da sua história que você já trabalhou, enfim, lá na Ward Martins, já trabalhou vendendo curso de inglês também. Sim, então não. Você já trabalha com vendas há quanto tempo? Com vendas há 30 anos, vai. Sim. 30 anos. Muito tempo já Mas com vendas. É que nessa época eu já fazia uma consultoria, eu já vendia, enfim, consultorias de alto ticket até, já era uma coisa que estava ali meio que no meu negócio, mas era uma consultoria no modelo tradicional, offline e tal, né? Então eu vendia isso ali e era consultoria de marketing ou de vendas. Eu vendia muito para startup, pequenas e médias empresas, fazia consultoria, sei lá, White Martins, Unimed, enfim, fazia treinamento em empresa. Era o tipo de jogo que eu jogava naquela época. Mas a internet veio para mim nesse momento como o curso online que eu lancei nessa época era uma alternativa de eu poder popularizar aquilo. Na verdade, é até engraçado você falar isso, porque eu lembro que eu achava que eu cobrava um preço que era muito caro para empresas menores. Então, lançar um curso online era uma maneira que eu entendia de eu conseguir de oferecer uma solução mais barata para esse público. Sim. E eu lancei um curso online ali, eu vendia por R$2.000 esse curso. E eu fiz vários lançamentos desse curso ao longo do tempo, mas assim, o momento em que a coisa virou para mim mesmo, falando do high ticket como a gente conhece hoje, foi 1 ano depois, que eu já estava ali, já no Platinum nessa época, estava no Mastermind do Érico e tal. Então você entrou quando lançou, basicamente. Quando lançou. Quando o Érico começou, primeiro evento ele vendeu fórmula, e no final do evento ele fez um pitch pro Platinum. Eu entrei nesse momento, éramos 12 pessoas, eu, Ito Damasio, Chris Franklin, Vinícius Possebon, Gilberto Chaves, Romualdo, Marcelo Vieira, que tá aí. Era um grupinho ali de 12 ali. É engraçado porque a gente se conheceu no Platinum também, né? Só que muito tempo depois, o Sandro já tava lá, 2020, fevereiro, acho que fevereiro de 2020. 2020, né? 2020, que eu fui no primeiro encontro e a gente jantou junto, sentou na mesma mesa lá, eu lembro. Eu lembro que você falava muito de high ticket e tal, assim, vendendo, já fiquei com aquela sementinha na cabeça do high ticket. E depois a gente vai conversar, né? Isso aí. Bom, eu tava lá e num dos encontros do Mastermind, o Érico levou o Andrei Parabellum, né, para palestrar no encontro do Mastermind. E o Parabellum chegou no evento e ele se apresentou falando assim, porque eu sou o consultor mais caro da Rússia. E aquilo meio que, chamou atenção, né? Uma cara chega, que esse cara cheio de marra aí. Que esse marrento aí, né? O consultor mais caro da Rússia. É o consultor mais caro da Rússia. E aí eu falei, cara, mas ele era muito genial, né? E deu alguns insights, assim, incríveis naquela palestra. E no final não foi ele que lançou... Não foi ele que criou, enfim, o lançamento espartano? Isso. O lançamento espartano, para quem não conhece, é o lançamento de um high ticket, né? Um produto de high ticket. Isso. Porque foi o primeiro lançamento que eu aprendi com ele. Então, eu lembro que... Por que vendeu o espartano? Porque basicamente 10% da tua lista, com certeza 10% da tua lista de alunos, tem pessoas ali que têm um potencial e têm um poder aquisitivo muito maior. Então, se você oferecer algo mais caro para eles, eles vão poder comprar. Isso aí. O Parabellum dizia que de 10% a 20% da sua audiência, das pessoas que compram um produto, poderiam pagar 10 vezes mais por uma oferta mais cara. Então ele tinha essa relação. E nesse evento, inclusive, que ele ensinou o lançamento espartano, né? Mas foi engraçado você falar do lançamento espartano, porque assim, no final do evento, ele virou e ele perguntou assim no final da palestra dele, ele estava conversando com algumas pessoas, e ele perguntava, quanto você ganha, quanto você faz, rolava esse papo assim. Sim. E eu lembro que ele virou e quando ele perguntou assim, quanto você cobra e tal, eu falei que cobrava, sei lá, eu falei que era consulta, cobrava R$300 por hora. E ele falou, cara, por que não 5 mil? Né? Por que não 5 mil? Aí eu falei, porra, cara, por que não 5 mil? Né? Imagina. 5 mil por hora. 5 mil por hora. E assim, R$300 por hora eu já achava que como consultor já era um valor que, né, eu falava,
5 mil. Mas aquilo ficou com aquela pulguinha atrás da orelha naquele dia, eu não dormi, cara, né? E logo na sequência, ele tinha ensinado também ali o lançamento espartano. E eu fui testar um lançamento espartano. Fui testar uma campanha ali com o espartano, como ele tinha ensinado. Logo depois. Logo depois, logo. Tipo, Uma coisa que eu consigo aprender aqui já. Eu gosto de conversar com gente que tem já trilhou o caminho que eu quero trilhar também. Enfim, gosto de trazer pessoas aqui assim no podcast. E me envolvo com pessoas assim pra aprender, né? E olha que engraçado. Você falou que antes de ir no primeiro evento do Fórmula, que o Eric ensinou, você já quis lançar antes. sim. Pra ter resultado e tal. E logo depois que você foi lá no Platinum, no primeiro encontro, assim, algum encontro com o Parabelo, logo depois você já quis testar. Já tem um padrão de comportamento, né, de gente que tem sucesso no digital, vamos dizer assim, é a execução rápida, né? Sim. Fazer rápido, não ficar enrolando muito. Vamos testar? É, legal. O que custa pra testar? Não, vamos testar então. É um bom ponto. Já é um ponto que eu já percebi em você agora. Só nesses dois, já te conheço, claro, mas enfim. É um bom ponto, é um ponto bem legal que você trouxe. Mas você sabe que engraçado, olha só que louco, né? Na minha perspectiva, eu achei que eu até demorei muito a fazer o espartano. Sério, por quê? Porque eu lembro que eu não fui a primeira pessoa a fazer quando ele ensinou, porque ele ensinou pra um grupo ali, né? Mas isso é do teu perfil, é do perfil de quem executa, quer fazer tudo na hora. Quando ele demora um pouquinho, ele já acha que tá atrasado. Eu já achei que tá atrasado, de verdade. Já o perfil daquela pessoa perfeccionista, ela demora e acha que tá tranquilo, acha que tá no tempo. Eu já achei que eu tava atrasado, porque eu falei, cara, teve gente que aplicou ainda lá no encontro, tipo, numa noite ali. Porque alguns e-mails ele ensinou, já foi... Eu lembro que eu tinha um amigo que ele aplicou de madrugada, ele pegou e mandou um e-mail de madrugada, sabe? Eu falei, putz, gramado. Eu fiz no dia seguinte, entendeu? Eu achei que eu já fui lendo, eu falei, pô, demorei, né, e tal. Mas eu mandei lá o e-mail, cara, e foi engraçado, porque você manda, né? Eu nunca tinha... na época eu vendia o curso por R$2.000. E aí eu mandei... Eu tinha um cara que trabalhava comigo, ele vendia o curso e tal. Vendia assim, ligava para as pessoas que o cartão não passava, aquela coisa toda. E ele sempre falava comigo que estava caro R$2.000. No caso, o vendedor que trabalhava com você. Isso. Os clientes falavam para ele que estava caro. Ele falava... Essa é uma objeção muito comum, né? Muito. Que dizer que não vende porque tá caro. Ele falava, cara, não vende porque tá caro. 2.000 tá caro. Então quando eu falei com ele que eu ia lançar um negócio... E eu lancei por 15 mil. Fiz uma oferta de 15 mil. Era um pacote de consultoria de algumas horas. 15 mil. Ele falou, pô, tá maluco, cara. Porra, né? O cara não tá pagando 2.000, vai pagar 15. Porque é muito normal pensar isso. Claro, claro. É a coisa... Todo mundo que vai estar ouvindo aqui, a grande maioria que não vende high ticket, pensa isso. Por que se eu já tô vendendo por 2 já tá difícil, como é que eu vou vender por 15? Você sabe qual é o erro que tá nesse pensamento? Conta pra gente, então, Sandro. Cara, é porque o cara que paga 2.000 não é o mesmo cara que paga 15 mil. É outra pessoa. É outra pessoa. Então quando você pensa assim, mas a pessoa já reclama de pagar 2.000, sim, ela vai reclamar de pagar 2.000, e se você botar por R$500, ela vai reclamar de pagar R$500. E o engraçado e como você disse também, né? A maioria tem pouco dinheiro. A maioria total. vai reclamar do preço. Total. E tem alguns que são 10%, 20% que vai estar disposto a pagar mais caro. O negócio de high ticket não é um jogo de maioria, é um jogo de minoria. Essa é a beleza do negócio. É um jogo de minoria. Então, algumas das coisas que a gente aprende e que dá como certo, como verdade, não fazem sentido quando você joga um jogo do high ticket. Tá? Porque é um outro universo. Outras regras se aplicam para esse jogo. Tá? Mas eu mandei um e-mail e foi louco porque logo assim, eu lembro que mandei, chegou uma resposta ali, né? Um cara respondendo. E até um cara que me seguia, ele respondeu assim: Sandro, pô, gosto de você e tal, acompanho seu conteúdo, não sei o quê, mas 15 mil por essa oferta? Nem fulano de tal, aí falou o nome de um cara que era um cara famoso ali no mercado, né? Nem fulano de tal cobra isso. Quem você pensa que você é? Sim. Aí eu falei, putz, aí naquela hora, né, cara, você dá uma... Daí você deu uma baqueada, assim. Nossa, total, né? Total. Porque quando você está vendendo um produto, quando você vende o seu conhecimento, ou até quando você vende um serviço mesmo, né? É muito você, é como se você estivesse vendendo você. Sim. Então, qualquer tipo de negativa, de rejeição que você tem, é pessoal.
É diferente quando você vende, sei lá, uma geladeira, um carro, o cara não quer esse carro. Tem Sim. outro. Mas quando o cara fala, não quero você, né? Ou você tá caro. Então, Quem é você pra cobrar isso? quem é você para cobrar isso? Né? Então, É forte, né? pô, super. E eu dei aquela baqueada e tal. Eu falei, pô, esse russo me ferrou. Esse russo desgraçado. Não vou fazer mais esse negócio aqui. Aí, pô, me deu. Não, eu ia fazer, mas assim, né, na hora deu uma baqueada. Mas esse primeiro e-mail chegou a vender, esse Spartan que você Então, fez? e aí logo na sequência, no mesmo, agora se for no dia seguinte, ou no mesmo dia de tarde, veio um outro cara, mandou um e-mail e falou, interessante tal, como é que funciona? Aí eu liguei pro cara, eu fechei. Essa campanha, se não me falha a memória, vendeu 3 tickets de 15 mil reais. Nossa. Que pra mim era muita coisa. Não, ainda, se for atualizar a grana da 10 Sim, anos sim, atrás sim. para agora, a gente Não, tá falando, sei lá, de 6 é, dígitos. É isso aí. Mas 3 clientes que devem ter 6 dígitos. Era muito dinheiro, assim. Eu lembro que eu não me imaginava um ano antes cobrando 15 mil reais, por exemplo. Sim. Era distante. Se eu não me engano, 15 mil era tipo um preço de um carro, assim, sabe? Era mais ou menos. Você comprava um carro, lá, talvez um carro quase zero, seminovo ali e tal. Você comprava um carro assim, era uma grana. Mas aí, cara, aí eu falei, pô, onde tem isso deve ter mais. Aí eu comecei a seguir ali o Parabelo, entrar no site dele, vi cursos dele, ele tinha muito conteúdo gratuito, conteúdo bom, ele tinha curso inteiro de graça e tal. Eu comecei a acessar, a ver material dele, a comprar até alguns produtos de lá também. Porque eu queria, falei, pô, deve ter mais coisa sobre isso, né? Deve ter muito mais sobre isso. Sim. Eu comecei a trazer, e aí, putz, eu não falava russo, obviamente, né? Então eu comecei a mandar traduzir material em russo e tal. Caramba. Era... Comprava e tinha que mandar traduzir. Era um trampo. E traduzia muita coisa, estudava. Depois eu comecei a falar assim, pô, onde mais tem isso, né? Onde mais tem esse conhecimento? Aí comecei a pesquisar e achei que tinha uns caras na Austrália, tinha um cara na Austrália que ensinava high ticket, aí tipo um outro cara na Inglaterra que também ensinava. Depois eu descobri que o Parabelo estava no Mastermind do Dan Kennedy nos Estados Unidos, que também falava de high ticket na época, ele e o Jay Abram. Aí eu comecei meio que a entrar nesse universo, mas era uma coisa muito, muito engraçada, porque eu me sentia como se eu estivesse assim, tentando entrar numa espécie de clubinho fechado. Porque você não era comum você achar as pessoas ensinando a vender high ticket. Sim. Era muito incomum. Muito raro. Muito no Brasil, raro. basicamente, não tinha, então. Ninguém ensinava no Brasil, né? E mesmo fora do Brasil, não tinha... Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muita gente falando de high ticket, ensinando high ticket no mercado americano, é muita gente lá. Sim. Tá? Mas naquela época nem lá tinha ninguém falando isso. Era muito, 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 muito raro. Então eu comecei a caçar, né, esse tipo de conteúdo, caçar essa informação. E comecei a aplicar aquilo. Aí logo depois eu comecei a lançar outras pessoas, tá? E fazer consultoria de marketing digital, e vender consultoria de marketing digital, né, prestar serviços de marketing digital. Eu comecei a usar as estratégias que eu aprendia para poder vender os meus próprios serviços. Isso ficou durante alguns anos fazendo isso. Aí em 2016, o Jobert, que é da Universidade do Inglês, Jobert Chaves, o Jobert me chamou para a gente poder fazer uma mentoria de marketing digital. E a gente postamos no Facebook assim, convidando as pessoas. Geramos ali, eu lembro que a gente teve 700 e poucas pessoas interessadas, selecionamos 12 pessoas e montamos uma mentoria de marketing digital. Começamos a fazer aquela mentoria, só que quando eu montei a mentoria, a minha ideia era, vou pegar uma galera que já sabe, que já fez lançamento, que já lançou, que já está perto de fazer um 6 em 7 ou algo assim. Vou pegar essa galera, porque é uma galera mais madura e é mais fácil a gente poder ajudar. Sim. Só que no meio do caminho, tinha umas 2, 3 pessoas ali que os caras, apesar de já terem lançado, eles queriam mudar de nicho, mudar de produto, mudar aquela coisa toda. Então era meio que estar recomeçando do zero. Sim. E isso deu muito trabalho naquela mentoria. Eu comecei a estudar. Aí eu me vi tendo que lidar com pessoas que estavam começando do zero, que era uma coisa que eu não estava querendo fazer. Sim. E aí me levou muito a estudar, muito sobre didática, sobre coaching, sobre um monte de coisa, porque eu queria achar um jeito de ajudar aquelas pessoas. Nesse processo teve um rapaz, que era um rapaz que tinha lançado um curso de kalimba, que era um instrumento musical, que estava na Índia, era um terapeuta, ele tinha morado na Índia, morado em um monte de lugar, ele ensinava lá, feito isso, o curso dele tinha vendido uns 17 mil reais, se não me engano. Ele fez 2 lançamentos e ele queria mudar, ele não queria mais lançar isso.
E aí, uma hora ele disse que queria lançar um curso de meditação. Só que 2 meses depois ele mudou de ideia de novo, aí queria lançar um negócio de musicoterapia, ele era músico. Depois, 2 meses depois, ele mudou de ideia de novo. E, cara, foi chegando no final da mentoria, ele não se decidia que nicho que ele ia ficar, o que ele ia fazer. E, consequentemente, ele não fazia nada. Não tinha resultado. Não tinha resultado. Mas a mim começou a me incomodar, porque eu falei, pô, o cara me pagou. Tá aqui 1 ano e eu não consigo... Não tem resultado. Não tem resultado. Então, eu meio que tomei pra mim ali aquela responsabilidade na hora. E aí eu pensei assim, bom, se eu ajudar ele a conseguir encontrar um nicho, a conseguir encontrar um posicionamento, etc, tal, depois, como vender isso, como transformar isso em produto e vender isso, é um problema mais fácil. Porque aí você faz um lançamento, você faz, sei lá, um funil, você monta isso, você faz isso. Tá. Eu liguei pra ele, aí eu comecei a estudar sobre isso, né, como é que eu poderia ajudar ele, e nesse processo todo eu acabei ligando pra ele um dia. Eu falei com ele, olha, eu quero fazer uma sessão de coach com você. No telefone, você topa? Ele, pô, topo. Tá. Eu falei, bom, a ideia é a seguinte, a gente quer... Você é coach também, Sandro? Então Sou, já puxava... É. Que legal. Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma sessão de coach contigo, porque eu quero, enfim, te ajudar ali, né, pra gente poder fazer isso e ver como é que a gente consegue destravar esse negócio. Não, tudo bem e tal. Eu liguei pra ele. E aí, durante a sessão, eu tava na piscina do meu condomínio, cara. Eu ficava dando voltas na piscina, né, de sunga andando na piscina no condomínio, fazendo sessão com um cara no telefone. Aí, no final da sessão, ele vira e falou assim, basicamente, ele decidiu o que eu vou fazer. E aí você espera, né, pô, o cara trabalha com música, né, musicoterapia, lançou um instrumento musical, você imagina que ele vai lançar alguma coisa relacionada a isso, né? Sim. O cara com meditação, espiritualidade, era todo o nicho do cara, era tudo isso. Mas ele virou pra mim e falou assim, então, eu quero trabalhar com relacionamento, vou ajudar mulheres a conquistarem homens. Totalmente fora do que ele já tinha lançado antes. Aí eu falei, putz, cara, e agora, né? Eu falei, bom, agora tem que vender esse negócio, né? Tem que empacotar e vender isso, né? E ele não tinha conhecimento, assim, não tinha experiência no assunto. Da onde isso veio? No processo da sessão que nós fizemos, na sessão que a gente já fez no telefone, ele resgatou uma história de uma amiga que ele havia trabalhado com ela, ajudado essa amiga na época de faculdade, com um lance de relacionamento, e era um assunto que ele curtia. Sim. E aí ele resgatou tudo isso na sessão, e ele falou, pô, vai ser isso que eu quero fazer. Aí eu falei, bom, eu vou ter que ajudar o cara, né? Só que aí veio o ponto. Nisso aí era tipo mês de novembro, outubro, novembro, e a mentoria acabava em dezembro. E eu falei, cara, como que esse cara agora, como é que a gente vai pacotar isso e vender isso? E aí as opções naquele momento eram, vamos fazer um curso e um lançamento. Tá. Ou vamos fazer um funil e vender ali um funilzinho ali com um produto mais barato, um pouco mais caro. Nessa época você só tinha vendido high ticket pra ti. Só pra mim. Tá bom. Entendi. Eu nunca tinha Daí você ensinado. estava ensinando marketing digital para outras pessoas, Exatamente, lançamento e tudo isso. mais, dando consultoria de marketing. Porque assim, Aí, eu vendia... com o pouco tempo que você tinha para ensinar ele, qual foi a solução? Então, cara, aí eu falei, bom, lançamento não dá tempo, porque tem que comprar lista, montar, aquecer a audiência, para lançar, não rola. Funil, putz, o cara tinha que criar vários produtos, é um processo complicado, até ajustar o funil, e eu queria fazer aquilo, por exemplo, não rolava. Eu falei, cara, vou ensinar esse cara a fazer o que eu faço, né? Que é high ticket. E até então eu nunca tinha ensinado ninguém, nem passava pela minha cabeça ensinar ninguém. É bom ensinar esse cara a fazer o que eu faço, né? Que eu já sabia, eu vendia. Naquele momento, eu fazia consultoria de lançamento, funil, etc. E eu usava o high ticket para mim, só para mim, para vender esse serviço de lançamento, essa consultoria, né? Agência e tal. Aí eu falei, bom, vou pegar ali e vou ensinar. E eu ensinei para ele. Ensinei para ele todo o processo, montamos o funil, montamos o binário, né? Montamos a sessão estratégica, todo o processo, um funil de aplicação. E, cara, ele transformou num programa de R$4.000, né? E aí logo no começo ele já vendeu então a parada foi meio que um sucesso ali, né, pra ele ficou super feliz. Porque com poucos alunos já consegue uma grana, né? Claro, Na época, com certeza, R$4.000 já é mais do que hoje também, né? Claro, e aí assim, já era uma coisa que, né, putz, não demandava tanto ali esforço, era rápido de poder fazer. O legal do high ticket, né? Trabalhando já com o lançamento de múltiplos 7 dígitos, fazendo high ticket também, a gente percebe que o volume de lead, o volume não vou dizer de esforço, mas eu vou dizer de quantidade de pessoas, né? Queira ou não queira, tem que ter uma habilidade muito grande com tráfego, com criativo, com página, para trazer um volume grande de gente.
Tem alguns nichos que é mais difícil. E quando você fala em high ticket, poucos clientes, obviamente poucos leads, já geram um grande faturamento. Isso. Essa é uma vantagem, basicamente, resumindo o que tu falou aqui, né? Para todo mundo pegar também e entender isso. É isso aí. E aí, cara, quando eu ensinei pra ele, eu falei, putz, cara, vou fazer isso. E eu fundei a Cliente Alto Valor em 2017, que foi logo no ano seguinte. E eu fundei a Cliente Alto Valor e a gente começou nesse processo de, vamos ensinar a galera a fazer high ticket, a vender high ticket, e desde então a gente vem fazendo isso. Desenvolvendo, ensinando a galera a fazer funil, criar produto, posicionamento, escalar. E aí, mais recentemente, eu comecei a fazer. Ano passado, a gente começou a fazer parcerias, né, como a gente fez com você ali e tal, onde a gente vira sócio de experts e constrói programas de mentoria e monta funil e monta processo e, enfim, trabalha junto para poder criar ofertas high ticket para vários nichos ali. Sim. Hoje o Sandro é meu sócio aqui, ele é sócio de uma das minhas empresas aqui, onde a gente trabalha com high ticket, né? Porque lá atrás eu conversando com ele no Platinum, percebi que podia ser um ótimo produto para a gente implementar aqui. Hoje, basicamente, na empresa que a gente tem aqui, que é de varejo, que treina lojistas, a gente só vende high ticket. Tem os produtos de baixo ticket, mas é mais orgânico mesmo, só para ajudar os lojistas que não estão qualificados na nossa mentoria, né? Isso aí. Mas o que a gente estava falando, né, Sandro, de fazer 8 dígitos com mentorias e sem ter que o expert ficar ali em cima toda hora. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto, agora que a gente entendeu como é que tu começou isso, né? E como é possível? Porque quando a gente fala em mentoria, um produto de alto valor, dá a entender que a gente tem que trabalhar muito. Não, se eu vou fazer uma mentoria, se eu for vender um produto mais caro, eu tenho que trabalhar mais para entregar esse produto. Pelo menos, muita gente... Eu pensava assim lá atrás, agora eu não penso mais. Por que as pessoas acreditam que o valor está ligado à quantidade de trabalho que a pessoa tem que ter? Algumas questões envolvem isso, né? Primeiro porque, de um modo geral, principalmente o brasileiro, ele associa muito a quantidade de dinheiro que ele faz à quantidade de trabalho e esforço que aquilo dá. Isso é uma forma de pensar, né? Muita gente ainda pensa... A gente vem de uma cultura onde a gente aprende assim, eu vou fazer faculdade, eu vou arrumar um emprego, eu vou estudar e vou ganhar uma promoção, vou fazer uma pós-graduação, e se eu ficar muitos anos numa empresa, a minha renda aumenta. Então, assim, toda nossa cosmovisão ela é construída através dessa ideia de que a renda tem uma ligação direta com a quantidade de trabalho, de esforço que eu dedico, de tempo que eu tenho de experiência para poder ganhar, cobrar mais, etc, etc, tal. Então, tudo isso é um pano de fundo que traz essa coisa. Mas eu poderia dizer também o seguinte, falando mais especificamente em relação à questão da mentoria, eu vejo que o grande problema é que o modelo de mentoria que se popularizou no Brasil, que é o modelo guru, né, é um modelo onde as pessoas entram na mentoria para ficar perto do mentor. Elas querem um mentor. Elas querem ficar perto do mentor. É um mentor como se fosse meio que um astro de rock. O cara tá no Instagram e tal, tá ali, né? Sim. E as pessoas entram para ficar perto do mentor. O mentor vende isso. Ele vende a pessoa dele, né? Vou pegar na sua mão. Todo o discurso da mentoria no Brasil, ele se popularizou assim, vou pegar na sua mão, vou estar com você, né? Você vai estar comigo ali, ao vivo, em cada encontro. Então, é vendido dessa maneira para o cliente. E esse modelo de mentoria ficou muito popular no Brasil, que é essa mentoria modelo guru. Agora, existe um outro modelo, que é o modelo da mentoria americana, que é um modelo diferente, onde as pessoas não entram na mentoria para ficar perto do mentor necessariamente. Até porque, no modelo do guru, tem uma dificuldade para você poder escalar. Porque se a pessoa entra na mentoria para ficar perto do mentor, quanto mais pessoas na mentoria estão, mais longe do mentor ela fica. Pô, se eu estou entrando para ficar perto de você, mas a mentoria com 10 pessoas é uma coisa. Sim. Quando fica com 100... Vai ficar longe do mentor. Vai ficar longe do mentor, né? Então Ou o mentor vai ter que trabalhar igual um maluco. Exatamente. Então ela é anti-escalável. Ela é anti-escalável. Ela vai ter uma experiência ruim, ou para o mentor, ou para o mentorado, ou para ambos. Sim. No modelo americano, a pessoa entra na mentoria para conseguir atingir uma meta usando o método. Aí, você que está ouvindo a gente aí agora, pega essa sacada aí. Não entra na mentoria por causa do mentor. Só entra pelo resultado que ela espera. Promessa. Isso, pela meta. Pela meta. Pela meta que ela quer chegar, né? O objetivo que ela quer alcançar. Sim. Então Indiferente se ela vai estar com o mentor sempre ou não.
Porque o que mais importa É o resultado. é o resultado que ela vai É o ter. resultado. Então a pessoa entra na mentoria para chegar numa meta, e para chegar nessa meta, ela usa um método que foi criado por um mentor. Sim. Tá? Mas aí, qual é a diferença? Porque quando a pessoa entra na mentoria para poder atingir uma meta usando o método, quanto mais pessoas tem na sua mentoria, melhor fica. Porque são mais pessoas que querem chegar na mesma meta e são mais pessoas usando o mesmo método. Isso acaba fazendo com que o método seja o quê? Aperfeiçoado. Seja renovado, o método vai ficando cada vez mais refinado mesmo, né? No último evento que a gente fez, né, da mentoria, teve uma aluna nossa que ela pegou parte do nosso método e ela fez um TikTok lá ensinando o método, né, o lance da armadilha, essa oportunidade. Ela Sim. fez ensinando o método com TikTok, com dancinha no TikTok. Ela Sim. criou uma dancinha e ela criou isso para poder ajudar ela a fixar o método. E É eu um falei, treino. cara, tipo uma trend, cara. Ia ser mal barato, porque na prática o que ela fez? Ela melhorou uma coisa que eu tinha feito. Ela pegou uma coisa que eu fiz e melhorou aquela experiência, sabe? Ajustou, entregou de outra maneira. Isso é o tipo de coisa que acontece quando você cria um método. Então, quando as pessoas entram na mentoria para chegar numa meta usando o método, a mentoria se torna escalável. E quanto mais pessoas estão utilizando essa mentoria, melhor ela fica. E aí é isso que possibilita com que você, num primeiro momento, possa pensar nessa mentoria como um produto de fato que escala. Porque aí, se a pessoa entra na mentoria buscando um método, isso significa dizer que eu posso ter o quê? Vários mentores apoiados no mesmo método. Não precisa ter só uma pessoa. É importante ter um método, né? Porque quando não tem um método, fica solto. É, Fica só baseado no mentor, no guru, como a gente estava falando, né? sim. É o modelo brasileiro, o modelo guru é aquele modelo onde a pessoa entra na mentoria, né? Aí fica lá uma vez por semana, a cada 15 dias, tira dúvidas ali, né? E faz hot seat. E isso acaba. Eu fico brincando que eu falo que essa pessoa não faz mentoria, ela faz maratonia, né? Porque o cara às vezes entra lá e tem que ficar entregando a mentoria durante 5, 6, 7, 8. Pô, já vi gente que entrega 8 horas. Aí você não aguenta, né? Então, muita gente que eu converso fala pra mim assim: não quero nem ouvir falar de mentoria, porque na cabeça deles é isso. O cara já teve essa experiência de ficar Tem que ali. atender todo mundo e fica respondendo todo mundo. Né, 6 horas atendendo no Zoom. Fica chato. Imagina o cara que começou a mentoria, ficou lá 6 horas esperando lá também, até ser respondido. Sim. É muito chato. Chato pros dois lados. Chato pros dois lados. Então tem gente que tem pavor, porque o cara já passou por essa experiência e fala, não quero fazer mentoria. Fala, não, cara, mas pera, tem um jeito diferente. Você fez um negócio. Tem outra forma de fazer, se jogar esse jogo. Tá? Na mentoria americana, você tem um método. Então, quando você tem um método, você pode ter um método gravado na sua área de membros lá, né? E você começa a ter. Primeiro você vai ter mentores que vão poder ajudar ali, né, a fazer os encontros, a entrega desse programa. Mas não é só isso. Você começa a ter um pacote de entregáveis junto com esse método. Então, você tem mentores, você tem, por exemplo, encontros de... Você pode ter encontros, no nosso caso, a gente faz encontros de laser mentoring, a gente pode, até na rede milionária, a gente faz encontros de laser mentoring, onde uma vez por mês, por exemplo, a pessoa vai lá e ela tem um encontro com os mentores ali naquele encontro. Mas você tem desafios que vão ocorrer para as pessoas, então você monta desafios. Você tem eventos, então as pessoas da mentoria participam de eventos e os eventos são muito importantes. Não é só aquela conversa no Zoom, então, né? Não é só o Zoom, né? Existem 5 pilares no programa de mentoria americana, tá? O primeiro é o método que eu falei aqui agora. O segundo é a comunidade, a criação de comunidade, né? Um incentivo e a criação de comunidade. Quando eu falo a criação de comunidade, não estou falando só do local físico, né? Facebook, o Telegram da comunidade, mas da criação de um espírito de comunidade. Do grupo, né? Do grupo. As pessoas estarem ali porque elas começam a gostar uma das outras, fazer amizade, entender que o grupo faz ela crescer. É como se fosse um mastermind que a gente participa, né? Isso. O próprio grupo tem o poder de elevar as pessoas, porque quando você está num grupo seja mentoria ou mastermind, e a pessoa que está ali do teu lado está fazendo um resultado bom, você olha, poxa, me inspira. Eu admiro essa pessoa, eu me inspiro nela, eu olho o que ela está fazendo. Ao mesmo tempo, eu tiro dúvidas, eu converso, eu pego como modelo como ela pensa, para aquele tipo de negócio que ela está fazendo. Isso vai me inspirando a querer crescer também. Perfeito. Como eu também posso ser para outras pessoas, e assim, o ecossistema todo, né? Isso. De pessoas. Você cria uma comunidade, né? E aí tem o terceiro elemento, que é a gamificação.
Então, é muito importante você ter algum tipo de... Você transformar o aprendizado num jogo. Como é que faz gamificação na prática? Você dá uns exemplos de... Cara, você pode fazer de formas mais simples e mais complexas, né? Mas dá um jeito, uma coisa simples. Quando você, por exemplo, divide... Se a pessoa tem uma meta, você divide essa meta em metas menores. E aí, a hora que você divide isso em metas menores, você começa a criar níveis para que a pessoa possa atingir, igual você tem no jogo, né? Sim. A gente tem, por exemplo, de faturamento, né? Que a gente, Isso, exatamente. na nossa mentoria. Mas, de repente, você tem uma mentoria que será relacionamento, você não vai usar faturamento ou outra Claro. coisa, né? Então, mas o importante é o conceito. É você entender que você vai pegar a meta grande e vai dividir isso em metas menores. Até porque a coisa mais importante no processo de aprendizado, mais importante que o resultado, é o progresso. É o mentorado, o aluno, o cliente, ele perceber que ele está progredindo. Então, a pessoa, às vezes, ela chega com uma meta, ela tem uma meta para a mentoria, sei lá, eu quero fazer 1 milhão. Cara, às vezes chegou no final do ano, o cara não fez 1 milhão. Mas ele percebe que ele fez, sei lá, 300 mil, 600 mil. Ele percebe que ele aprendeu alguma coisa, ele percebe que ele evoluiu. Então, o ser humano, ele tem que sentir que ele está evoluindo, que ele está aprendendo, que ele está se desenvolvendo. E é essa percepção, é isso que a gente está buscando. A pior coisa que pode acontecer, é você ter uma pessoa no teu grupo que ela não sente que não aconteceu nada com ela. Sim. Às vezes a gente tem que mostrar pro aluno que ele está aprendendo, porque ele não se enxerga. Ele começou 1 ano atrás, talvez, ele está evoluindo bastante e ele mesmo não se enxerga. Então é interessante ter esses marcos, né? Isso. E sabe que até quando a gente faz lançamentos, a gente sempre teve conversão maiores conversões, quando a gente desenha o evento de uma maneira que a pessoa que está do outro lado, ela sente que evoluiu. No próprio evento gratuito, ela sente, Total. nossa, eu aprendi muito aqui. Total. Então eu quero mais. Então, isso não serve só para mentoria, serve até para o lançamento, para evento gratuito, para conteúdos gratuitos que você faz no Instagram. Quando a pessoa percebe que ela evoluiu com aquele conteúdo, com aquele evento, com aquelas aulas, isso tende a fazer ela converter mais, ela ficar mais engajada com o expert. É porque o lançamento é um processo de aprendizado, né? É um processo de aprendizado. Você está educando a pessoa durante um lançamento. Você faz os 3 vídeos e tal, para poder educar a pessoa, aumentar o nível de consciência. Mas quando a gente fala aumentar o nível de consciência, é o quê? É educar. É você ensinar o cara sobre uma oportunidade que está disponível, ensinar o cara sobre um problema, que existe uma forma de resolver aquele problema. Então, é um processo de educação. Sim. E no processo, e quando você fala de educação, é importante o sentimento de progresso. Você tem que sentir que está progredindo, que eu estou aprendendo. Porque senão o aluno começa a sentir, pô, mas eu estou aqui, mas não estou evoluindo, não estou indo para lugar nenhum, estou na mesma, não me agregou em nada, sabe? Então, e os marcos, eles causam isso. Quando Sim. você cria a sua mentoria, os marcos você gamifica ali o jogo e faz com que a pessoa se sinta progredindo. E aí, o outro elemento importante é o evento. Então, o evento ele tem 2 papéis importantes ali dentro da mentoria, que o primeiro é o de fortalecer essa comunidade, né? Então, o evento é um lugar onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas comemoram os seus resultados, onde as pessoas podem ver, né, quem atingiu os marcos e quem chegou lá. Então, o evento ele tem esse primeiro papel ali, que é um papel de poder ser um instrumento de intensificar mesmo essa comunidade. E o segundo papel... No caso, a gente serve evento presencial ou evento online, tanto faz. Presencial, online, tanto faz, né? Sim. Mas o papel do evento ele tem que ser cumprido. E também serve para poder renovação. Então, se você tem mentoria, que a mentoria tem renovação, o evento ele tem um papel de ser o espaço, o momento perfeito para que você possa oferecer ali uma continuidade para aquele aluno. E quantos eventos é importante fazer nesse modelo? 1 por ano? 2, 3? A gente faz 2, né? Mas eu sugiro pelo menos 2. Pelo menos dois, né? Pelo menos 2 eventos. Né? Um a cada semestre ali é importante você fazer. Sim, mais ou menos como a gente faz. É. Qual é o último pilar, Sandro? Que você falou de 5, né? Cara, isso aqui, para quem tá ouvindo agora, né? A gente tá falando aqui dos pilares para construir um modelo de mentoria escalável. Isso. Que não demande tempo de 50 horas por semana do expert ficar ali cuidando dos mentorados, deixando ele satisfeito, saindo com resultado, né? Falou de 4 pilares: ter um método, depois comunidade, gamificação e evento. Qual é o 5º pilar? O 5º pilar é o pilar do mentoring, né? Do coach mentoring. Coach mentoring. Coach mentoring. Fala mais, Sandro. Eu vou dividir isso em 2 partes, tá? A primeira parte é você ter uma figura que é o papel do treinador. Então, o treinador ele é uma pessoa que está no teu programa
que a principal função dele é não deixar o aluno parar. Então, muitas vezes, uma mentoria... É como um suporte ativo também? Não deixar o aluno estagnar. Eu chamo de treinador porque é tipo um personal trainer mesmo. Tá. Ele não é alguém que entende do método, ele não é alguém que entende da técnica, tá? Não precisa, mas ele é alguém que está ali para dar apoio moral, para poder cobrar tarefa, para poder fazer cobranças, para poder, enfim, vamos lá, vai, né? O que está faltando? Tá. E ter alguém ali que faz também um papel de concierge, eventualmente, tá? Mas esse papel é não deixar o cliente parar. Eu gosto muito dessa definição, né, de não deixar o cliente parar, porque as pessoas chegam numa mentoria e é muito comum a pessoa entra e ela está empolgada ali no primeiro momento e ela vai, né, esmoecendo ali, vai ficando tal, e o treinador ele tem esse papel de não deixar a pessoa, sabe, descansar, relaxar e esquecer que ele existe, né? Ela está sempre ativa ali. A gente sabe que, enfim, qualquer tipo de uma pessoa que está na mentoria, ela está tomando uma decisão de fazer uma mudança que muitas vezes, na maioria das vezes, é uma mudança difícil para ela. Sim. E ela precisa de muita energia. Todo processo de mudança é um pouco difícil, muito né? difícil. Todo processo de mudança. Então ela tem que ter muita motivação, tem que ter muita energia, tem que ter um acompanhamento. Então o treinador ele faz isso. E até o evento que a gente falou antes também serve para dar motivação. Total. Eu, quando saio dos eventos de Mastermind, sempre saio muito motivado, saio com ideias e tudo mais. Total. E a segunda pessoa que a gente tem aí nesse pilar é o mentor ou especialista. Que aí não precisa ser... Que quando eu falo mentor especialista, eu falo mentor ou especialista no método. Ou seja, não necessariamente precisa ser o criador do método. Sim. Tá? Aí que é a chave, para não usar o expert, para não ter simplesmente o expert entregar tudo, né? Sim. Tem que ter alguém tão bom quanto, ou pelo menos entender muito profundamente o método que o expert ensina. Sim. E assim, e tem várias formas de fazer, porque você pode ter alguém que entende do método de cabo a rabo, ou você pode ter alguém que entende de parte... algumas pessoas que vão entendendo de partes específicas do método. Então, por exemplo, a gente tem lá na rede milionária, tem lá o Fabinho lá, que o Fabinho ele é especialista numa área, ali, por exemplo, de compra e tal, então ele é focado naquela área. Sim. Então você começa a ter, aí tem o Leandro, que, né, no digital, ele pega ali, tudo parte do método, ele pega a parte do método. Ou, de repente, sei lá, você tem uma teoria de marketing digital. Aí você pode ter um especialista em tráfego, um especialista em copy, né, um especialista em, sei lá... lançamento, estratégia. Você tem ali pessoas em vendas, você tem pessoas que são mentores de áreas específicas que o conjunto dessas áreas compõe o seu método. Mas você pode ter isso. Dá para ter os dois modelos. Ou você pode ter um especialista em partes, ou alguém que é um especialista no método todo, entende todas as nuances que o método exige. Eu sempre digo, geralmente é mais difícil ter alguém que entende do método todo, tá? De cabo a rabo, que pega ali as pessoas às vezes falam, mas pô, de onde eu vou tirar essa pessoa, cara? É óbvio que às vezes você treinar uma pessoa, se você tem um método que é um método muito original, que você criou do zero, do nada, não tem referência nenhuma, e você quer uma pessoa que sabe de cabo a rabo, você tem que treinar essa pessoa, tem que preparar essa pessoa. E aí, naturalmente, você começa uma mentoria, pode ser que quando você começa a mentoria, o mentor tem que estar ali, não tem jeito, porque só tem ele. Então ele começa a mentoria, está ali. Mas aí ele vai trazendo pessoas e vai capacitando essas pessoas, porque essas pessoas vão assumindo ali funções dentro do programa. E aí quando você reúne esses 5 pilares aí que eu falei até agora, que acaba compondo o modelo de mentoria americana, que é o que a gente chama lá, né? Que você vai te possibilitar de você criar essa mentoria aí e sem demandar tanto de você. Show, perfeito, Sandro. Foi uma aula aqui sobre como criar esse modelo de mentoria, né? E dá para chegar em 8 dígitos com esse modelo de mentoria? Agora vamos falar assim, dá para ter muitos alunos? Cara, dá para ter muitos alunos, assim, porque você pode ter, inclusive, vários programas, você não precisa ter um programa só, tá? Você pode ter mais de um programa. E você pode também fazer parcerias com experts, com vários nichos também, como a gente faz. Tá? Sim. Onde você tem ali pessoas atuando em nichos diferentes. E quantas pessoas eu preciso para fazer 7 dígitos, por exemplo? Quantos clientes eu preciso num programa desse aqui para fazer 7 dígitos? Cara, depende do programa, depende do teu nicho, né? Mas vamos supor que você vai criar aí 2 programas. Um primeiro programa que você vai cobrar, sei lá, talvez ali 20 mil reais, por exemplo. Sim. Tá? E um segundo programa que você vai cobrar uns 60 mil reais.
Tá? Então você tem o primeiro programa de entrada, que você cobra 20, um segundo você cobra 60. E aí, se você pegar e dividir aí, você com... 50 alunos já faz com 20 mil. Já faz... 50, 20 mil, né? É, Dá 1 milhão. 1 milhão. Nem chega no outro. 50 alunos. É isso aí. Bem razoável. Bem razoável. Se fosse 60 mil, já ficaria uns 15 alunos, mais ou menos. Menos de 20 10 alunos. a 600, né? Mais ou menos isso. 17 alunos por aí, 17 alunos, 60. Por aí. É pouco aluno, né? Muito pouco comparando com lançamento, comparando com o Perpétuo, aquela montoeira de aluno. Eu que tenho mais de 12 mil alunos, a gente às vezes tem... Até porque a gente tem, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre... Tem o High Ticket. O que é High Ticket? O que se enquadra no High Ticket? Para depois a gente falar de Ultra High Ticket. Tá, olha só. Eu defino que um high ticket ele é sempre um primeiro preço que te assusta. É difícil você dar um número. É o preço que te assusta. A gente tá falando aqui sobre 20, 60 mil, a pessoa que tá escutando lá já tá... Cara, é quando você tem um preço que te assusta. Por quê? Porque, por exemplo, há um tempo atrás, eu estava conversando com... Teve um rapaz que entrou na minha mentoria e ele falava assim... Sandro, eu já cobro... Inclusive até de marketing digital, o nicho dele. Ele falou assim, cara, eu já cobro 30 mil. Já cobro 30 mil reais. Já cobro high ticket, cobro 30 mil. Eu falei pra ele, cara, mas por que você não cobra 100? Por que você não tá de 100? Ele, porra, 100? Então pra aquele cara 100 é o high ticket, sacou? Sim. Então, é o preço que assusta a pessoa. É o preço que assusta. Ele falou, cara, 100? Hoje ele tem uma oferta de 150. Tá? Tem até uma entrevista que eu fiz com ele contando essa história. Então vai ser de 150. Sim. Mas eu lembro que na época, assim, ele tinha 30 e 100 assustava ele. E eu falo, cara, é isso. Acho que é o teu próximo nível. Sabe? O high ticket é o teu próximo nível. É o preço que tá te assustando ali de você ali. E assim, e para algumas pessoas, para ele era 100, mas eu acho que para a maioria das pessoas, às vezes, cara, é 5 mil, é 3 mil, sabe? Às vezes é 10 mil. Eu acho que para a grande maioria das pessoas no marketing hoje, você fala de 5 mil já é um high ticket. Sim. Tá? O cara ele tem um curso de R$1.000, de uma comunidade e tal, ou de 2 mil, 5 mil, 10 mil já é um high ticket para essa galera. 5, 10 vezes mais do que ele já cobra. Exatamente, tá? Exatamente. Então eu defino isso. É claro que também existe uma outra questão, por exemplo. Também depende do público também, né? Porque assim, Então... não, eu ia falar sobre isso, depende um pouco do seu nicho. Se você está num nicho, por exemplo, que é um nicho mais hard, marketing digital, finanças, dinheiro, investimento. É porque ensina a ganhar dinheiro, né? Quando você está num nicho que ensina a ganhar... Porque uma grande questão, eu acho, independente do curso, mentoria, qualquer coisa, é assim, esse investimento aqui tem que retornar para mim. É o mais importante. Sim. Esse investimento vai retornar para mim? Por que uma faculdade de medicina é cara? Paga, sei lá, 5, 10 mil por mês. Nem sei quanto custa, mas é caro porque lá na frente ela retorna tudo aquilo que foi investido. Por isso que ela é cara. O retorno que tem lá na frente é muito grande. Então, quando a gente ensina algo para um empresário que fatura 1 milhão, 10 milhões por ano, com pequenas estratégias que ele pega daquela mentoria, daquela consultoria, faz ele alavancar muito o faturamento dele, ele paga muito rápido, né? Se paga muito rápido. Sim. Quando você está num nicho, que é um nicho que envolve dinheiro, eu até traria uma perspectiva complementando o que você está falando, tá? São nichos que você consegue mensurar com uma certa facilidade o retorno do investimento. Tá. Porque se eu tô falando de dinheiro, eu consigo mensurar o quanto de dinheiro a mais eu fiz, eu consigo fazer uma conta para saber se isso dá ROI. Né? É um jeito fácil de poder medir. Sim. Você faz a mentoria, você cobra 10, o cliente pode ganhar 100, pode ganhar... Né? Você entende o retorno do investimento. Então, nesses nichos, se obviamente você tem um valor maior, né? Você pode cobrar mais. Agora, quando você fala do nicho de saúde, de relacionamento, um nicho mais soft... você tem mais dificuldade, muitas vezes, de você poder realmente, de fato, mensurar em termos financeiros o que aquilo retorna. Mas eu diria que, ainda assim, eu tenho alunos hoje, cara, que no nicho de desenvolvimento pessoal cobra 60 mil reais por uma consultoria de final de semana. Caramba! Entendeu? Eu tenho aluno de relacionamento que cobra 18 mil reais por um acompanhamento individual, tá? Ali de 8 semanas. Eu tenho alunos que cobram 9 mil reais para um acompanhamento de 8 semanas. Sim. Em grupo. Tá? Nicho soft. Então, assim, mesmo em nicho soft, eu acredito que dá para fazer. É óbvio que nada é fácil, né? Você tem que ser... Sim. Eu acho que para você poder vender high ticket de modo geral, você tem que ser uma pessoa
Não é que você tem que ser, né? Você tem que decidir ser alguém extraordinário. Tem que decidir ser alguém bom. Você não vende high ticket sendo ruim. Tem que ser Sim. bom, sabe? Quer dizer que quando eu falo ser bom, não tô falando de você ser experiente, não tô falando de você ser velho, eu tô falando de ser bom, eu Precisa falo ter de você, audiência, não é preciso ter não uma tô falando de ser gigantesca. audiência, eu tô dizendo de você ser uma pessoa que tá comprometida com o resultado, com o sucesso. De você ser uma pessoa que decidiu que vai fazer dar certo. Pra mim é isso. É parte desse cara, o que você decidiu ser? Ah, eu decidi que eu vou dar certo. Tem a menina que entrou no meu programa, e eu lembro que quando ela entrou, ela era, pô, novinha, cara, sei lá, 20 e poucos anos, vendia cosmético, cobrava R$ 80, sabe, o atendimento dela e tal. E ganhava menos de R$ 2.000 por mês, sabe, ele trabalhando e tal. Ela vendeu um carro pra entrar no programa. Ela tinha um Nossa. carro, ela vendeu um carro pra entrar no programa. E hoje ela cobra R$ 18.000. Mas você fala assim, tá, cara, mas, porra, é o seu programa que faz milagre? Não, é óbvio que a gente faz a nossa parte. Mas a pessoa é boa. Sim. Ela é boa. Ela entra porque ela sabe, cara, eu vou fazer acontecer. Né? Eu sou a pessoa que faz acontecer. Eu sou o Copenhague da vida. Eu não sou um chocolate garoto, eu sou um Copenhague. E tem a questão também do. Independente do produto ser caro ou barato, ele tem que gerar um resultado, tem que ser um produto bom, né? Para funcionar no mercado digital no longo prazo, tem que ser bom. E o high ticket é meio que uma metodologia para você vender um produto. Não é uma metodologia, né? O Sandro tem a metodologia, mas é um caminho, né? É um caminho para você fazer no digital, que tem os benefícios. E que, como qualquer outro caminho, vender no perpétuo, vender no lançamento, tem suas dificuldades. E a partir do momento que a pessoa aceita aquilo e vai fazendo e não desiste até dar certo, de Sim. preferência com um mentor, né? Porque você vai tentando fazer sozinho, fica difícil, mas se tem um mentor naquela área que já funciona, já tá funcionando, vai seguindo os passos dele. É muito mais fácil de funcionar. Se tu não desistir, uma hora vai funcionar. Vai dar Não, certo. com certeza. Quando eu falo do bom também, eu falo assim, da pessoa que... Porque, cara, uma pessoa ruim não vai criar um método bom. Se a pessoa, ela é... E, de novo, eu não tô falando de experiência, não. Porque eu tenho certeza que eu chego pra você, por exemplo, eu falo assim, pô, Leandro, tem que criar um curso aí, ensinar o cara a fazer 7 dígitos no negócio dele. Se você decide fazer isso, mesmo que você não tenha nesse momento agora o conhecimento, os recursos para isso, você vai estudar, você vai aprender, você vai conversar com outras pessoas e você vai resolver o problema. Sabe? Sim, Isso é ser bom para mim. Ser bom é você ser uma pessoa que resolve o problema. Porque no final das contas, todo mundo que compra mentoria compra para resolver um problema. Então, se você é uma pessoa que resolve o problema, tu vai dar teu jeito de resolver esse problema. Se você não tiver o conhecimento, você vai estudar, tu vai aplicar, vai se associar com pessoas que tenham isso, mas você vai fazer acontecer. Então, para mim, o ser bom tá muito nisso. Você, cara, eu sou alguém que eu resolvo o problema. Porque tem gente que não reclama do problema. sim, Tem gente que tem um problema, ela reclama, ela culpa uma outra pessoa pelo problema, ela não resolve o problema, ela arruma uma desculpa para não resolver o problema. E se você tem esse perfil, você não dá certo com o High Ticket, porque no High Ticket não tem esse espaço. Não dá pra você ser essa pessoa ali. mediana, não dá Não pra ser dá, não mediano. dá, sabe? Cara, não dá. Não dá pra você ser fraco. Entendeu? Não dá. Você tem que ser bom. Você tem que ser uma pessoa, de fato, que é comprometida, sabe? Por exemplo, outra coisa. Ah, a pessoa, ela quer vender um produto high ticket, mas ela nunca compra nada high ticket. Porra, não vai dar certo. Ela não acredita. Cara, se Porque ela... como é que a pessoa que nunca compra algo caro vai acreditar que ela pode vender algo caro? Ela já, na hora da venda, ela já vai Claro, se boicotar. claro. Cara, se você é uma pessoa que você, sei lá, compra software pirata, baixa software pirata, você, né, porra, tu reclama de preço, tu reclama de tudo, você quer sempre as coisas mais baratas, como é que você vai vender high ticket? Não tem como, cara. Sabe? Não tem como. É a mesma coisa que eu falo, o mentor que é a pessoa que vende mentoria e não faz mentoria. Sim. É porque é meio que inconsciente até. Sim, É total. inconsciente, né? Talvez, como assim não funciona? Não, é inconscientemente você tá jogando um sinal pro seu cérebro de que as coisas não valem dinheiro, ou que uma coisa cara não vale aquilo que ela... porque é mais caro, enfim. Obviamente, na hora que você for vender,
Vendas é isso, né? Você não vende algo que você não acredita. Não Isso. tem como vender algo que você não acredita. E se você joga pro seu cérebro que você só compra coisa barata porque você tá jogando uma informação pra ele que você não acredita em coisa cara, enfim. Tem alguma crença limitante aí. Perfeito. E tem mais. Ainda tem uma coisa que é o seguinte. Você atrai o cliente que você quer. Você atrai o cliente que você quer. Porque se você tem um comportamento de alguém que está sempre especulando preço, reclamando e tudo, é natural que você se conecte com pessoas que sejam similares a você, que se identifiquem com você, com a sua forma de ser, com a sua forma de falar, de pensar e de agir. Isso é um processo natural. Então, se você é essa pessoa, você vai atrair pessoas que também são assim e, consequentemente, você vai encontrar dificuldade de poder vender para essas pessoas uma coisa que nem você compraria. Sim. Teve uma pergunta uma vez que você me fez, né? Quanto que daria se eu quisesse comprar todos os teus cursos hoje, né? Quanto que daria? Eu quero comprar tudo. Tudo que tu tem para vender de curso. Essa é uma pergunta interessante, tem uma reflexão, né? Sim. Quanto que eu precisaria desembolsar para comprar todos os teus cursos? Comprar tudo que você tem, né? É. É uma pergunta. Porque- Ou então, como é que eu faço para Porque tem comprar? clientes ali que querem comprar mais produtos, que talvez eles compram todos os produtos que você tem. Só que você não tem mais produto para vender para eles. Não, e tem uma outra também que eu gosto muito, que é o seguinte: como que eu faço para comprar tudo que você tem? Como que eu faço? Como é que eu faço? Onde eu clico? O que eu falo? Que botão que eu aperto para comprar? Falando- Tudo que você tem. Falando sobre isso, como é que o processo de venda do high ticket é diferente, né? Diferente do lançamento. Dificilmente alguém vai comprar um high ticket no botão. Sim. Ah, tá aqui o link, tá aqui 20 mil, paga. Muitas vezes não tem nem limite no cartão para comprar um produto de 20 mil. Total. Então o processo de venda é outro. O Sandro fala muito disso também. Como é que é essa parte de vendas? Qual a principal mudança? Qual a chave que muda aí da parte pensando num perpétuo, num lançamento? Uma Cara, venda no botão para um produto de 20 mil, 10 Então, cara, mil. assim, via de regra, as melhores formas, existem 4 formas clássicas de você vender o produto high ticket, né? Primeiro, você vender pessoalmente, no 1 a 1. Segundo, você vender através de uma mensagem, você manda mensagem para a pessoa. Terceiro, você vender no evento, você num palco de um para muitos, você está num palco, você vende para as pessoas. E quarto, é você usar o telefone para poder fechar essa venda. Ou Zoom, no caso, também, né? Pode O ser. Zoom também é. Telefone ou agora o Zoom para poder fechar. Então, são modelos clássicos para você poder fechar uma venda de alto ticket. Porque, em via de regra, o cliente que paga mais caro, ele quer falar com alguém. Ele quer, nem que seja para se certificar de que o que está comprando é aquilo mesmo. Sim. Porque é sempre uma venda que tem um processo de decisão que é um processo complexo ali. A pessoa está muito insegura. Quanto maior o preço, a tomada de decisão é mais delicada, né? Mais sensível. Sim, o cara não quer, né, errar, ele quer conversar com alguém para saber, cara, é isso aqui mesmo? Só confirmando, eu entendi isso. Eu estou entendendo certo o que eu estou fazendo? Sim. Então ele quer conversar com alguém antes de finalizar ali essa compra. Então essa compra high ticket, essa venda high ticket, ela vai ter sempre que ter ali uma pessoa, ou no telefone, ou conversando em mensagem, ou, enfim, vai ter que ter alguém ali para poder finalizar. E sem falar que a coisa mais importante de uma venda high ticket é a experiência de compra. Então, todo esse processo que está ali, né? Muitas vezes você pode até usar um lançamento, ou mesmo um funil qualquer, para trazer a pessoa, para poder fazer todo o marketing ali, despertar consciência, desejo, autoridade, etc. Mas na hora que você vai fechar, você tem que conduzir ela para um processo ali onde ela vai conversar com alguém. Pois é, falando nisso, quais são os maiores erros do processo de quem faz high ticket, quem não consegue vender, talvez? O que você mapeou de erros, assim? Ser bem prático. Cara, tem muita coisa, né? Esse é um que você comentou, né? Por exemplo, de não cuidar da experiência de compra, né? É o ponto mais importante? Todos eles estão relacionados a isso. Tá. Todos eles estão relacionados a você a você negligenciar a experiência de compra como um passo fundamental para vender. Na prática, então, na prática, assim, por exemplo, sei lá, você faz um anúncio, leva o cara para o WhatsApp, né? Faz um anúncio qualquer, para um público frio, muitas vezes, leva o cara para o WhatsApp e você não tem uma conversa ali com ele para vender. Você leva o cara para o WhatsApp e já oferece um produto. Muito difícil você vender um high ticket dessa maneira. Tá. Você até pode vender alguma coisa, mas vender um high ticket é mais difícil. Por quê? Tem que ter um relacionamento, então. Não, eu não diria nenhum relacionamento. Você precisa vender para uma pessoa uma mudança antes de você vender o produto.
Antes de você vender um produto, você precisa vender mudança, você precisa dar um contexto para aquela pessoa poder comprar aquele produto. E se você faz um anúncio e joga lá para uma conversa no WhatsApp e faz uma oferta, você não criou, você pulou uma etapa, você não teve esse contexto. Você não criou esse ambiente que ela possa entender a oferta. Sim. Ela consegue entender o valor do que você está falando. Então as chances de você fracassar são muito grandes. Ela tem que entender o momento que ela tá. Basicamente, o vendedor faz um pouco disso, né? Clareia o momento que ela tá. Não, mas tem um passo antes. Assim, ó. Vou dar um exemplo que você vai. Vou contar uma história rapidinho que você vai entender bem. Tá. Tem uma coisa que eu ouvi de num evento que eu fui, numa palestra que eu fui, e estava palestrando lá a diretora de marketing da Nike. Né? Palestrou, falou lá. E no final, eu perguntei para ela assim, qual é o seu papel na Nike? O que é a sua meta na Nike? Quando você acorda de manhã, o que você faz? Ela falou, cara, meu principal papel é fazer as pessoas praticar esporte. Por que praticar esporte? Porque se a pessoa pratica esporte, se o meu marketing, aí você técnico que tá, se o meu marketing convence você a praticar esporte, qual é o teu próximo passo? Comprar um produto para esporte. Comprar um produto para esporte da Nike, um tênis da Nike, para praticar esse esporte. Mas primeiro tem que convencer você a praticar esporte. Sim. Se eu vou te vender o tênis, sem convencer você a praticar esporte, eu não vou ter sucesso. Sacou? Sim. Então, a experiência de compra é isso. O primeiro passo que o marketing faz é convencer o cliente da mudança. O que eu tenho que mudar? E depois você faz o produto. Cara, que ele precisa. Que ele precisa para poder concretizar aquela mudança que ele decidiu. Então, tudo que acontece na venda depende do que acontece antes da venda. Sim. Por isso, quando você faz um anúncio e manda o cara para o WhatsApp, as chances de você não performar são grandes, porque você não criou nada ali. Você não deu um contexto. Você não convenceu a pessoa de uma mudança. Tá? Sim. Nem que seja uma mudança, sei lá, um enquadramento para o seu produto. Você mostrar o ponto de por que o seu produto é melhor que os outros. Até para isso, você precisa convencer a pessoa do benefício que você está oferecendo. Então, se você não tem nada disso, é difícil você conseguir vender. Esse é um. Quer ver uma outra coisa que acontece, que é muito comum? Eu vejo assim nos próprios anúncios, tá? E é uma coisa que eu penei muito para aprender. Eu vejo, inclusive, muita gente hoje errando muito ali quando está tentando vender high ticket. A pessoa, ela está muito tentando ali criar anúncios, ou mesmo criar conteúdo, pensando muito em ela ser famosa, ou pensando, sei lá, em branding. E não é isso que faz vender high ticket, sabe? Tipo assim, não adianta você botar um conteúdo lá e falar que você tem X diplomas, ou que você está num evento XYZ, sabe? Querer ser famoso, querer ter ali, sabe, uma autoridade meio forçada. Buscar audiência, Ibope, essas coisas assim. Buscar um Ibope, tá? Buscar uma família. Mas por quê? Ali. O que é o certo? Cara, porque assim... Ou o que é errado em fazer isso de buscar Ibope? Não é que tenha nada essencialmente errado. O que eu tô dizendo é que não vai funcionar se o teu objetivo é você vender rapidamente um produto high ticket, uma oferta high ticket. Ok? Por exemplo, eu tenho vários casos de pessoas que eu atendo, já atendi influenciadores com 5 milhões de seguidores, que a pessoa não consegue vender um produto high ticket. Sim. Consegue de jeito nenhum. E aí você vai falar, por que não consegue? Porque quando você vai olhar o conteúdo dela, e lembra que eu falei no começo que é diferente o high ticket para um low ticket? Uma das diferenças é o seguinte, quando você cria um conteúdo pensando em criação de audiência, um influenciador, por exemplo, você cria um conteúdo olhando métricas de engajamento, de compartilhamento, de curtidas. Essas são as suas métricas que você avalia se o conteúdo é bom ou ruim. Mas um produto high ticket é um produto que você não faz para a maioria das pessoas. E se você faz um conteúdo pensando para a maioria, esse conteúdo não é bom para... Não é bom para a minoria, no caso. Para essa parcela de pessoas que quer comprar um high ticket. Não é bom. Resumindo assim, não seria bom. Por quê? Porque se você quer vender para a minoria... Porque é um pilar do marketing, né? Quando você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, é um pilar de posicionamento, na verdade, né? No marketing, você tem que ter um posicionamento nas suas redes sociais. Se você quer conversar com o público, você tem que se comunicar com ele. Se você abre demais, você não se comunica com ninguém, porque não conecta. É mais ou menos nesse sentido de não conectar com a pessoa. A pessoa que está do outro lado tem que estar conectada contigo. Só para contextualizar um pouquinho mais essa questão de posicionamento. Fica mais fácil
Se você se posicionou para aquele nicho, mais fácil para vender para aquelas pessoas. Total. Você não está posicionado ali, você não consegue ser... E posicionamento é sobre você ser específico. Para você vender high ticket, o melhor posicionamento que tem é o mais específico possível que você pudesse ter. Então, quanto mais específico, mais caro você consegue cobrar. Todo mundo prefere no médico, você quer operar o quê? O coração. Você quer operar o quê? Com o clínico geral ou com o cardiologista? Você quer com o cardiologista. Exato. Você não quer no clínico geral operar o coração. Pode ser muito bom o clínico geral, mas, putz, cara, melhor ser um especialista, né? Com certeza. Então, o lance do posicionamento... E é uma coisa engraçada que as pessoas dão pouca atenção a isso, mas se a gente for pensar bem, cara, todo o preço, né, ele é definido no posicionamento. O cliente decide quanto você vale no posicionamento. E uma prova disso é você pegar, sei lá, uma BMW. Quando você vai comprar uma BMW, você já sabe que ela é cara. Você não chega lá e você toma um susto com o preço. Você não chega lá e você fala, nossa, não é isso tudo. Não, você sabe que BMW é cara. Posicionamento. Você já decidiu o preço antes de saber o preço. Antes de entrar posicionamento. Exatamente. Antes de você entrar na loja, você decidiu que, putz, cara, esse carro é caro, vale a pena, é bom. Mas tu decidiu antes de saber o preço. Você decidiu que ele é caro. Então, assim, mesma coisa acontece. Então, quando se posiciona certo, a audiência que tá lá já sabe que é caro. Já sabe. E deseja. Porque o produto caro é desejável. Sim. O produto barato não tem desejo. Ninguém deseja, né? Eu desejo na 25 de março comprar uma camisa. Ninguém deseja isso. Quando a gente fala de carro, por exemplo, ou bolsa com produto caro, né? O high ticket, a gente tem uma questão de status. Tu acha que na mentoria também existe isso? Existem elementos de status, existe elementos de exclusividade, por exemplo. A pessoa que faz a mentoria, ela não é alguém que gosta de fazer um curso, muitas vezes. Sim. Porque ela quer uma experiência diferente, porque ela quer sentir que fazer parte de um grupo diferente, ela não quer estar no meio da multidão, ela quer estar fazendo parte de um grupo. Então, existem elementos de status. Principalmente quando você fala de grupo, né? As pessoas entram em grupos, é inevitável você colocar as pessoas dentro de um grupo e o status não está ali influenciando a pessoa que quer fazer parte, quer se desenvolver, quer sobressair naquele grupo, ou, né, de alguma maneira quer ser reconhecida pelo grupo. E as pessoas têm uma demanda por pertencimento, né? O ser humano, a gente tem uma demanda por pertencer, a gente quer fazer parte de algo. Então, com certeza, isso tá presente. Mas tem um elemento, além da questão do status, que eu penso em termos de posicionamento ali, que é olhando mais pro lado do médico, sabe? É você, quando escolhe um médico, você fala, cara, eu quero um médico que é um especialista, que é um médico que domina esse assunto. Sim. Tá? E essa é uma visão muito de quem está buscando ali uma mentoria para resolver um problema. Eu quero falar com alguém que entende, com alguém que vai me resolver. Às vezes tem até uma outra mentoria, que até, poxa, mó legal e tal, não sei o que, super reconhecida, né? Mas é uma decisão de investimento cara, e que eu quero uma garantia que eu resolver o problema, às vezes eu vou procurar um expert menor. Que está posicionado para aquilo. Porque a minha dor é essa aqui. Exatamente. Não vou pegar uma mentoria genérica, que também resolve, sendo que tem uma mentoria aqui que é específica dessa Isso. aqui. Isso é exclusivo. E eu pago até mais caro nessa que é específica. Mesmo que o expert seja menor. Porque, porra, aquele cara ali, para você que ele é um especialista, né? Nesse nicho. Nesse problema e tal. E putz, eu prefiro ir ali. A gente tem uma garantia maior. Sim. A garantia é maior. Não, esse cara é especialista nisso, então a garantia de que eu estou comprando um produto certo é maior. Sim. Você tem esse elemento, né? Cara, é fogo, porque essa coisa do médico é muito claro de você ver, né? Eu tenho uma coisa que eu conto, que eu falo assim, imagina se você tivesse, teu filho passa mal, tu leva ele no hospital e chega lá a enfermeira e fala assim, olha, tem 2 médicos aqui, esse aqui cobra 1.000 e esse cobra 5.000 para operar o seu filho, qual dos dois você quer? O mais caro, com certeza, né? Você fala, pô, não, né? Você não vai, sabe? Trazer um ponto aqui, né, Sandro, que muita gente às vezes não pensa. Eu já empreendo há alguns anos, né? Antes de entrar no digital, eu já empreendia também. E lá atrás eu acho que eu não tinha clareza. Mas falar um pouquinho de modelo de negócio, né? Às vezes as pessoas não pensam no modelo de negócio. E eu acho que o high ticket ajuda nisso, né? A gente comentou no início que o benefício é aumentar a lucratividade. Uhum. E eu lembro de uma história até do livro que eu li do Silvio Santos. O Silvio Santos começou com numa balsa
Ele vendia cerveja na balsa. Não tinha dinheiro, ele falou que ia fazer propaganda para as lojas que pagasse o som que ia ter na balsa. E os freezer eram comodata da Brahma, se eu não me engano, da Brahma. Então ele vendia lá e uma hora a balsa caiu, a balsa afundou. E ele perdeu o som que ele tinha e os equipamentos de freezer de comodata ele teria que pagar para a Brahma. Então ele ficou com uma dívida. E ele montou um bar depois disso. Não sei se tu sabe da história, mas ele montou... Era um bar assim. E chegou num certo momento, ele fez uma pergunta para si mesmo, né? Ele se perguntou assim, com a grana que eu tô conseguindo aqui no bar, será que eu vou conseguir pagar a despesa que eu tinha lá, a dívida que eu fiquei na balsa? E essa pergunta é uma pergunta que eu me faço hoje. Não exatamente igual, mas assim, com esse negócio que eu tenho hoje, será que eu consigo alcançar o objetivo que eu quero lá no final? Isso faz a gente repensar o modelo de negócio. Na época, o Silvio Santos falou assim, cara, com isso aqui não vai dar, eu vou ter que achar outro negócio. Ou eu vou ter que mudar o meu modelo de trabalho, eu vou ter que mudar o meu modelo de negócio. E quando a gente faz essa pergunta, por isso que tem que ter um objetivo claro de onde a gente quer chegar. Se eu quero faturar 10 milhões, 20, 30 milhões, eu fico pensando, qual o modelo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso plugar no meu negócio? O que eu preciso modificar aqui? E aí que entra o high ticket, porque o high ticket ele é algo que você pode incorporar no seu modelo de negócio que muita gente não utiliza hoje, que pode fazer ele chegar num novo patamar. Total. Isso aí. Eu vejo muita gente... Porque no digital até é meio que... Muita gente vem meio do informal, não vem nesse mundo de empreender, às vezes está fazendo o primeiro negócio da vida, né? E eu acho que fica até um ensinamento. Eu sempre faça assim uma pergunta de onde você quer chegar e entenda se o seu modelo de negócio atual vai te levar lá. Porque às vezes não vai, você fica ali martelando, você leva 2, 3 anos. Porque quando eu tinha um restaurante lá atrás que eu falei, eu demorei pra entender isso. Eu fiquei 3 anos, mas isso aqui não vai me levar lá. Daí, tipo, não tem como esse modelo de negócio aqui... O modelo de negócio é limitado em alguns pontos. Se você tem uma loja e por mais que você... Se esforça, né? Vamos supor assim, que você tem uma loja, você se esforça pra caramba, ela só tem 30 metros quadrados, só tem 2 vendedores, não tem como aumentar o número de vendedores. Mas eu quero triplicar o meu número de faturamento, sendo que nem no Natal eu consigo fazer aquilo... Aí eu começo a encaixar. Não, se eu botar mais um vendedor, dá, mas não cabe um vendedor. Então o modelo de negócio está fracassado. Eu tenho que botar mais loja, eu tenho que mudar o modelo de negócio, o pensamento. E aí vem o high ticket, né? Se você está no digital, você não usa o high ticket ainda, é algo que você pode plugar no seu modelo de negócio, que é um produto a mais. Não é só o digital, às vezes, não é só um produtinho ou outro. É um ecossistema inteiro que você tem o LTV, fazer o cliente comprar mais vezes. E assim, hoje eu enxergo assim, o high ticket ajuda muito no aumentar a lucratividade. Ajuda. E uma das coisas que me levaram, cara, também a decidir trabalhar com high ticket, né? Foi essa perspectiva, porque se você for olhar bem, boa parte das maiores empresas do mundo, elas têm ofertas de back-end, além da sua oferta principal ali. Back-end é a oferta de entrada, né? Para todo mundo sintonizar. Back-end é a oferta pós-entrada. Front-end é de entrada e a back-end é a última, no caso, né? É a última. Mais cara, tá. Aqui vem logo na sequência, né? Não tinha nem a última. A última seria lá um high-end. High-end. Back-end seria... Front-end, back-end e um high-end. Tá. Um back-end já é uma oferta high ticket, tá? Já é uma oferta mais cara e você tem uma oferta mais cara ainda. Ok? Então, você tem uma oferta de entrada, uma oferta que é um high-end, já ele é um back-end, uma oferta high ticket já, e você tem uma oferta que é um ultra high ticket, por exemplo, uma oferta muito mais cara. Às vezes de oferta VIP, o que quer que seja. Sim. Mas ter essa escada de ofertas, essa estrutura de ofertas é muito importante, porque quando você fala de você plugar um negócio, uma oferta high ticket, significa dizer o seguinte, que toda a minha estratégia para frente, ela está olhando para o final. Ou seja, eu estou capturando o cliente aqui já pensando para onde eu quero levar ele depois. Então, se eu tenho um produto high ticket na minha esteira, e eu começo a vender, mesmo que eu venda no front-end ou um produto mais barato, eu estou sempre olhando, cara, será que esse cara que comprou esse produto barato vai comprar aquele lá mais caro depois? E aí, eu vejo que a oferta high ticket ela faz esse alinhamento no seu negócio. Ela te obriga você a ajustar o modelo. Obriga você a mudar o seu modelo de negócio. Exatamente. A pensar no modelo de negócio que você está
Exatamente. Boa. Ela Não te tinha obriga. pensado por esse lado. Eu pensei de fato de pensar como é que era o modelo, mas quando você cria o high ticket, você acaba se forçando a pensar no modelo de negócio. Te obriga. Ela te obriga, porque você fala, cara, peraí, eu tenho que vender esse negócio aqui, tem que fazer sentido depois. Porque se não fizer sentido, pô, tô perdendo tempo aqui, tô perdendo dinheiro. Sim. Então você consegue tangibilizar, você consegue ver. Então ela te obriga você a fazer esse negócio. Que aí você fala, pô, não, eu tenho que alinhar. Então todas as suas decisões de negócio, elas estão sempre pensando no high ticket. Sim. Você tá pensando aqui, mas tá sempre levando em consideração Pois lá. mas a gente tá falando aqui, né, de que o produto high ticket, nessa conversa que a gente tá falando agora, teria que ser comprado depois de um produto front-end. Mas isso é necessariamente necessário? Não. É necessariamente necessário? Tô redundante aqui, né? Mas isso só funciona assim? Não. Só consigo vender high ticket para um aluno? Não funciona assim. Na verdade, tem eu defendo uma estrutura de construção de negócio que é mais ou menos assim, tá? Você começa com um produto muito caro, tá? Um produto caro, um back-end, um high ticket back-end. E aí você atinge aí um determinado volume de faturamento. E quando eu falo um determinado volume, eu estou falando de mais de 7 dígitos, tá? Sim. Mais de 7 dígitos. E aí depois você cria um outro produto. Aí você vai para um produto mais barato, de front-end, para ampliar a base. E aí depois você volta de novo pro outro high ticket, entendeu? Sim. Então você faz esse circuito, que aí você vai montando todo o modelo do negócio, todo o teu negócio a partir daí. Toda a escada. Toda a escada. Por isso que, por exemplo, que quando alguém está começando, eu sugiro, comece com high ticket. E geralmente quando alguém já tem um curso, por exemplo, o que falta para ela? Falta um high ticket. É engraçado que a gente começou com o ticket mais baixo, nessa empresa que a gente é sócio hoje. Só que depois a gente foi pro high ticket. Só que quando a gente foi pro high ticket, não foi os alunos que compraram o ticket inferior que foram pro high ticket. A gente acabou vendendo para outras pessoas o high Sim. ticket. Pegando, no caso, clientes que não eram do zero. A primeira compra que ele fez foi no high ticket. A maioria dos clientes nossos faz a primeira compra hoje no high ticket. Tanto que a gente não tem mais um produto de front-end assim barato. É o que acaba acontecendo. Porque, por exemplo, o que geralmente acontece? Quando eu vejo empreendedores que começaram vendendo um produto de baixo ticket, essa galera tem uma dificuldade de vender o high ticket. Tem que começar do zero, o high ticket. Por quê? Porque geralmente, como eles não tinham high ticket antes, eles venderam produto barato sem levar em consideração o que eles vão fazer depois. Não fez a conexão. Não fez a conexão. Isso. E aí não funciona. Por isso que eu falo, começa primeiro com high ticket. Sim. Se você começar primeiro com high ticket, quando você tiver que pensar no teu produto mais barato, você vai considerar se esse produto, se esse perfil de cliente faz sentido para aquela oferta. Aí você economiza tempo. Sim. Tá? Porque senão, é muito comum o que você está falando, né? O cara começa lá, faz um curso e tal, lança um produto mais barato, já não tinha um curso, ou às vezes, sei lá, um e-book, outra coisa, e tem muita dificuldade de migrar. Você tem uma ideia? Muita gente pensa, né, que precisa começar vendendo um produto mais barato. Tem muita gente que pensa, pô, como começar vendendo um produto mais barato? São poucos os cenários onde faz sentido você começar com um produto mais barato. Por exemplo, quando faz sentido? Quando você, sei lá, é um puta influenciador, tem uma audiência gigante, você não está pagando por lead, você tem audiência orgânica, tem tráfego orgânico, aí você lança uma oferta lá, um no-brain de entrada. Beleza, pô, é orgânico, tu vai vender. Sim. E aí faz sentido você vender para construir base, você vai fazendo só uma comunidade baratinha, tudo bem, ali vai fazer sentido. Agora, se você for pensar no negócio, tirando essa situação, é difícil. Eu lembro que quando eu comecei a montar lá o DNA Bilionário com o Rock, né? Eu e o Rock, a gente tem uma empresa chamada DNA Bilionário. Rock Vega, né? Que o Rock era da Empíricos e o Rock viajou o mundo inteiro implementando o modelo da Ágora, né? A Ágora, que foi sócio da Empíricos no Brasil. O Rock viajou o mundo inteiro implementando o modelo da Ágora em empresas de mais de 38 países. Enfim. E uma coisa que o Rock falava... E o modelo da Ágora é um modelo que você começa vendendo produto barato. Você vende um front-end, muito baratinho. E na sequência, você vai vendendo um produto um pouco mais caro, né? Um back-end, depois um VIP, enfim. Começa vendendo muito baratinho. Mas eu falei... Uma vez eu falei com ele, mas como é que a pessoa começa? Como é que a Ágora começa uma empresa? Quando ela chega num país e começa uma empresa. E, cara, os caras começam com um investimento de $250 mil. Então, assim... Vender barato é caro. Entendeu? Vender barato é caro. Vender barato é caro. Os caras começam com $250 mil para poder montar ali um negócio. E tá tudo certo.
Agora, essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então você começa a ter que lidar com isso. Show. Tô olhando. Tô olhando o pessoal da edição ali, ver se tá tudo certo. Tá. No vídeo. Tem um outro lado também, a gente acha pra finalizar também. É mais caro ou mais... É mais caro vender o produto... Se a gente tá falando sobre... É mais caro... Mas não é muito caro também vender o produto high ticket? Eu sei que não, mas tô te perguntando pra te estimular a audiência. Não. Porque hoje... Não, cara. Porque tem gente que pensa assim, mas eu vou vender um produto mais caro, preciso investir muito mais. De fato, precisa investir um pouco mais. Porém... Eu não sei nem se precisa investir mais, cara. Não vejo que é mais caro, nem mais complicado. Primeiro que a venda mais cara, ela é mais fácil de fazer. Tá? Por que é mais fácil de fazer, Sandro? Porque é uma venda que você faz falando com as pessoas. Seja falando por telefone, por Zoom, com o vendedor falando, mas você faz. Então, a conversão é muito maior. Você faz um lançamento, você vai converter 1% da vista. Um high ticket você vai converter 10, 5, sei lá, dependendo da estratégia que você estiver utilizando ali. Eu digo que é mais caro porque eu disse que porque acaba que tem um funil de pessoas ali de pré-venda e vendedor que acaba custando um pouquinho. Tem o custo de comissão e tal, que às vezes você não paga quando você vende no botão. O custo variável, sim. E dependendo do nicho, você tem que filtrar. Algumas pessoas não são qualificadas para um produto de high ticket, dependendo do ticket que você está fazendo. Sim, nesse sentido sim, né? É uma venda que a venda em si, ela tem um custo de você ter lá um pré-vendedor, de você ter lá, enfim... O vendedor em si, o vendedor e tal, então você tem esse custo, mas em contrapartida você também tem uma conversão muito maior. Sim. Então esse é um jogo que se equilibra com muita vantagem. Inclusive, por exemplo, em funil de high ticket, é muito normal a gente esperar um ROI de 10 no funil, coisa que você não vê com frequência num lançamento, por exemplo, geralmente falando, né? Sim. Salvo raras exceções, você vai ver um ROI de 10. Isso, eu acho, falando de ROI de 10, a gente já conseguiu ROI de 10, ROI de 12 aqui até mais, funil de high ticket, quando pega o cliente do zero, que ele não comprou outro produto ainda. Porque também em eventos a gente tem um ROI basicamente absoluto, né? Porque não investe nada basicamente para fazer o evento. Então é outro modelo que a gente já vendeu para alunos, a gente já vendeu high ticket, que basicamente não precisou investir nada de tráfego. Não, com certeza. Teve um retorno de tem muita gente tem muita gente que tem um modelo de negócio que é um modelo onde ele zera o tráfego no curso e lucra só na mentoria. E a mentoria é 100% lucro. Né? Tipo, 100% lucro, você não precisa gastar com tráfego. Não precisa gastar com tráfego. Né? Não precisa gastar com tráfego. E super funciona também. Então, além de aumentar o faturamento, poder fazer um faturamento muito grande, porque com poucos alunos você faz um faturamento grande, a margem de lucro acaba ficando maior também. Sim, total. Acho que dá para finalizar esse podcast por aqui, né, Sandro? Essa aula que a gente teve aqui hoje. Deixei o Sandro falar bastante, porque ele tem um conhecimento muito grande sobre isso. Eu gosto de ouvir, aprender, até escutar de novo algumas coisas que eu já conheço dele, até porque a gente já faz high ticket. E o que tu poderia deixar de... Tem livros bons sobre high ticket, Sandro, também? O que você pode recomendar? Livro, cara, Ou sobre vendas, enfim, sobre... Não, tem um livro que eu gosto muito, e que tem tudo a ver com high ticket, né? Que é o Receita Previsível. Eu já li esse livro, é muito bom. Muito bom, né? Fala muito de spin selling. Fala muito da processo parte de venda, de processo de venda do high ticket, né? Que funciona igual para o high ticket. É um processo de venda para high ticket, porque o que eles vendem ali nesse funil são produtos high ticket. Até porque, eventualmente, quando você usa um vendedor e tal, você está usando um produto mais caro mesmo. Então, esse é um livro, assim, que, para mim, eu lembro que foi um dos livros que eu recomendo. Quando eu montei Cliente Alto Valor lá atrás, foi um livro que eu usei muito, assim, como referência, para poder pensar nos primeiros funis, sabe? Sim. A campanha ali, até mesmo falando de posicionamento, eles são muito claros quando eles falam de posicionamento. Acho que é um livro muito bom. Um outro livro que eu gosto muito, cara, que ajuda muito para o high ticket, é o livro Posicionamento. O nome do livro é Posicionamento mesmo. Posicionamento. É um clássico, é um livro da década de 70 sobre posicionamento. Muito bom, onde você vai estudar ali como você de fato se posicionar, como você de fato transmitir valor através da sua marca. Esses são 2 livros aí que eu recomendo aí. E assim, ó,
Eu diria... Eu vi que você tem um livro, inclusive você tem um livro ali, que é o Story Branding, né? Você tem Story ele? Brand. Story Branding, você tem ele ali, né? A gente tem uma biblioteca aqui, então tem vários livrinhos aqui que... Esse é outro livro, cara, que é muito massa. E é um livro muito legal. Porque o que acontece? Quando você vai vender um produto high ticket, você tem que ser muito bom em contar a história. Sabe? Tem que ser muito bom em contar a história. Porque quando você vende, geralmente um high ticket ele é um serviço. E quando você vende um serviço, você está vendendo um invisível. O cara não vê. Ele não tem um processo que tangibiliza ali aquela entrega, né? Você vende uma coisa que vai ser entregue. Porque até quando você vende o infoproduto, você dá um login, uma senha pro cara e ele chega ali uma área de membros, muitas vezes. Mas o serviço não, cara. Às vezes você vende uma coisa que o cara não recebe nada. Ele recebe uma promessa de que ele vai ter um encontro com você daqui a tanto tempo, sei lá o quê. Né? A gente está vendendo a mentoria de 120 mil reais, o cara paga 120 mil reais e aí ele vai marcar uma reunião, né? Vai vir aqui. Então, assim, você vende uma coisa que não existe. Você vende vento, você vende ar. Sim. E quando você vende ar, contar a história é fundamental. Porque através da história você consegue fazer com que o cliente ele consiga visualizar, tangibilizar aquilo que você está prometendo como entrega. Então a história tem um papel fundamental ali. Então o Story Brand é um livro que eu recomendaria também para poder fechar essa trilogia aí do high ticket. 3 livros aí para... Agora, eu vou falar de um livro também que eu lembrei agora, que fala um pouco desse processo de venda mais no 1 a 1, que é o Objeções. É muito bom esse livro. Simples assim, Objeções. É uma capa branca com escrito Objeções vermelhas, assim. Conheço, muito bom. É um livro muito bom também. Ele fala muito dessa parte do não e do vendedor. Ele tem uma pegada de vendedor, assim, um pouco focado também, mas a parte inicial ele fala muito de algumas objeções que servem até para o digital e também... Show, muito bom. Essa parte de vendas. Eu gostei desse livro. Receita Previsível também gostei. Acho que é por aqui. Vamos finalizar esse podcast aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse episódio aqui com mais gente do digital e quem precisa fazer um high ticket. E qualquer coisa também segue a gente lá nas redes sociais. Manda sua pergunta lá para mim e pro Sandro. A minha é Leandro Cardoso, com 2 O no final. E teu Instagram, Sandro? O Sandro Sam. Ou Sandro Sam. Ou cliente de alto valor também, né? Ou cliente de alto valor também. Isso aí. Tem 2 Instagram. Isso aí. É isso aí. Ficamos por aqui. Até mais. Até mais, pessoal.